Amém? Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Nós sabemos que todo momento em que a Tua palavra é ministrada, todo momento que há louvor e adoração, o Senhor é glorificado, Pai, porque o Teu Filho Jesus está em nós, pelo Teu Espírito, está presente conosco, reunido, para Te adorar e também para Te revelar como palavra, Senhor. Então Te agradecemos porque esses momentos são momentos preciosos para a nossa vida. São momentos que o Senhor traz os Teus desígnios. São momentos que o Senhor abre os olhos do nosso entendimento. São momentos que o Senhor nos fortalece, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, a nossa natureza carnal, ela quer se manifestar, ela quer dominar. Mas o Senhor prepara momentos, o Senhor prepara, Senhor, momentos para recebermos da Tua vida, da Tua palavra, do Teu poder, da Tua unção, para a gente permanecer firme, renovados, fortalecidos, e tendo a nossa vida, Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai. Então que possamos nesse momento, pela Tua palavra, receber renovo, que o Senhor tire, Senhor, das nossas limitações, das nossas vidas, pelo sacrifício de Cristo e pela Sua ressurreição. Que possamos realmente, Senhor, ter cravado na cruz tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos neutraliza, para que possamos viver o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o poder da ressurreição que o Senhor Pai realizou em Cristo Jesus, para que possamos viver, Senhor, os Teus desígnios e propósitos, Pai. Revela, Senhor, em nossos corações, e nada nos impeça, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Abre em Gênesis, capítulo 15. Toda limitação, ela é humana, amém? Eu tenho isso no meu coração. Tudo aquilo que a gente passa de abatimento é da nossa natureza humana. Porque a natureza divina, ela foi revelada em Cristo Jesus. Jesus tinha momentos de abatimento, mas eram momentos de abatimento pelo sofrimento do povo, eram momentos de abatimento por aquilo que ele via o povo escravo, pela enfermidade, pela pobreza, pela morte. Mas toda vez que ele tinha esses sentimentos, ele levantava em um poder do Espírito Santo e manifestava a vida do reino. Então, onde havia enfermidade, acontecia a cura. Onde havia morte, ele ressuscitava. Onde havia pobreza, ele multiplicava. Estão entendendo, amado? Essa é a realidade em Cristo Jesus. E o Senhor quer nos levar a essa dimensão. Graças a Deus, até onde a gente já veio. Graças a Deus. E o Senhor diz, por meio do apóstolo Paulo, para a gente permanecer aonde está. Até onde a gente avançou, permanecer, não recuar. Não se abater por algum motivo e agir como se nada tivesse acontecido na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, se o Espírito Santo tem nos trazido até esse momento, Ele tem feito obras em nossa vida. Ele tem realizado os desígnios dele em nossa vida de alguma forma. Ele tem nos fortalecido. Ele tem nos dado vida. Se estamos aqui é porque o Senhor tem feito realmente uma obra em nossas vidas por meio de Cristo. E Ele quer que a gente permaneça. Não recue. Muitas pessoas recuam porque não dão valor no que Deus já fez, no que Deus já realizou na vida dele por meio de Cristo, pelo Espírito. Muitas pessoas olham e não valorizam, retrocedem de alguma forma porque querem algo até maior, mas não reconhecem o que Deus já fez até esse momento. Então nós temos que reconhecer e permanecer e aí avançar. Se eu olho para a minha vida hoje, se eu olho para o que Deus já fez hoje, se eu olho de onde Ele me tirou, então eu tenho que me alegrar, amém? Eu tenho que me alegrar, eu tenho que falar obrigado, Senhor. Porque se eu for olhar de onde o Senhor me tirou, da escuridão das trevas, do reino das trevas, e me transportou para o reino de luz, me tornando uma nova criatura, já foi uma obra maravilhosa. Só eu não ter mais a condenação de morte, só em não mais eu estar debaixo do jugo do diabo, ou seja, ele fazendo o que quer comigo, me escravizando pelo pecado, pelas circunstâncias, só em eu estar livre de tudo isso, Senhor, já é uma grande obra. Só em eu ter a promessa,
segundo o que o Senhor já tem designado para a minha vida, para as nossas vidas, já é uma grande coisa, Senhor, já é tudo o que eu preciso, amém? Então não recue, amados, não recue até onde vocês têm andado, não olhe para trás e agem como se Deus não tivesse feito nada. Deus fez muitas coisas, e só na eternidade, eu creio, nós vamos realmente ver o que Deus já fez em nossas vidas de uma forma mais profunda. Tirou coisas do nosso coração, raízes que estavam impregnadas do nosso coração tão profundas, que nenhum homem, nenhum psicólogo, ninguém poderia ter tirado. O Senhor realizou obras em nós que nenhum ser humano na terra, por mais inteligente e sábio, por mais que entenda tudo, poderia fazer. Porque a mente humana, por mais sábia que seja, não pode trabalhar no coração do homem como o Espírito Santo pode. A mente humana, por mais que tenha sabedoria, não pode mortificar a nossa própria natureza carnal somente por meio do sacrifício de Cristo Jesus e da sua ressurreição. Então o Senhor fez grandes coisas em nossas vidas, amém? Diga assim: o Senhor fez grandes coisas na minha vida, e eu valorizo, e vou permanecer e avançar no que Ele tem para a minha vida, amém? Capítulo 15, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Abrão, né? Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Amém? Aqui o versículo 5 é uma chave. Levando para fora da tenda, diga-se, levando para fora da tenda, disse-lhe, Deus fala para Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E aqui, quando Abraão se torna pai da fé, ele diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém, amados? Amém. Desde o momento em que Deus tirou Abraão da terra de Ur do Caldeu, no meio da sua parentela, Abraão cria em Deus. Abraão acreditava em Deus. Abraão estava firmado na promessa, mas até então não tinha se cumprido a promessa, que era Abraão ter um filho, uma descendência, uma geração, que se tornaria a geração bendita, como Deus falou. Até esse momento, Abraão não tinha recebido. E quando Deus chega para Abraão e o chama para conversar com ele, Abraão indaga isso. Abraão já tinha vivido muitas coisas. Já tinha conquistado de volta o seu sobrinho Ló, da mão de alguns reis. Abraão já tinha ido para o Egito, já tinha feito muitas coisas, mas até então não tinha ainda tido o filho, a promessa, amém? Então quando Deus vem falar com ele, ele indaga Deus e fala: Deus, o Senhor não me deu promessa, o Senhor não me deu ainda o filho, o Senhor ainda não me deu o herdeiro, que é o que vai realmente gerar essas bênçãos que o Senhor promete. Que Deus faz uma coisa: Deus tira Abraão de dentro da tenda onde ele estava e o leva para fora. O que isso representa, amados? Até esse momento, nós vamos entender o porquê Abraão pôde receber essa visão de Deus. Mas primeiro eu quero que você entenda algo. A tenda, ela tem uma representação para nós. Enquanto Abraão estava dentro da tenda, ele não poderia olhar as estrelas e ver a sua descendência pela fé. Deus teve que tirar Abraão de dentro da tenda, para que ele pudesse olhar para fora e ver as estrelas, e ali imaginar a sua descendência como as estrelas, ou seja, infinito. Nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus, amém? Amém. E todos os crentes e todos os judeus, segundo a linhagem de Abraão, eles têm uma descendência tanto física como espiritual, e muito maior espiritual. Todos nós somos descendentes de Abraão em Cristo Jesus, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 12, 13 em diante. Então ele tem uma família enorme como promessa, mas aqui Deus teve que tirar ele da tenda para que ele enxergasse a promessa.
para que ele enxergasse o sobrenatural, para que ele começasse a gerar o sonho de Deus. E o que isso significa para nós? Atenda é a nossa limitação humana, amados. Atenda é a nossa natureza humana, carnal. Atenda é o que não nos deixa enxergar os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, o que foi conquistado em Cristo. Atenda é aquilo que nos cega os olhos do entendimento e não nos deixa ver o que Jesus Cristo, em sua cruz e em sua ressurreição, conquistou para nós. Atenda é que nos impede de gerar fé suficiente para trazer à existência o que Deus, Ele realmente designou em Cristo Jesus. Atenda é a limitação humana. Atenda onde ficamos escravizados ainda na nossa própria natureza carnal, humana, cheio de sentimentos da carne, tristeza, angústia, medo. Estão entendendo, amados? Falta de fé, falta de alegria, falta de paz, depressão, opressão. Atenda é como que se me limitasse a circunstâncias que eu estou vivendo aqui. Abraão está dentro da tenda, ele não poderia enxergar nunca. Ele estava olhando ali as coisas. Ele estava limitado. É assim a nossa vida. Se não conseguirmos ter a revelação por meio de Cristo Jesus dos propósitos eternos de Deus, ficamos limitados à nossa conta diária, ficamos limitados ao aluguel, ficamos limitados a um carro, ficamos limitados... Estão entendendo o que eu quero dizer? Ficamos limitados a uma pessoa que nos irrita. Como limitado? Essa pessoa me impede de ser feliz. Ficamos limitados a tantas coisas pequenas aos olhos de Deus. Vocês estão entendendo? Ficamos limitados no nosso círculo, naquilo que nos prende. Tantas coisas pequenas como na tenda. Uma tenda, Abraão ali dentro não poderia nunca olhar para o céu, ele estava limitado. Amém? Então Deus chama Abraão para fora e o leva a enxergar os desígnios eternos de Deus. E por que Abraão pôde receber essa revelação? Um pouco antes, no versículo 14, no capítulo 14, depois que ele trouxe de volta o seu sobrinho Ló, Melquisedeque, vamos ler rapidinho, 14, versículo 17, para que a gente entenda, vamos pegar pela palavra. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Amém? Porque Deus até aquele momento não tinha ainda trazido Abraão para fora, ou seja, não tinha aberto os olhos do entendimento de Abraão, não poderia revelar os desígnios eternos dele, da promessa, até então. Porque Abraão ainda não tinha tido esse encontro com o Senhor de uma forma mais profunda, onde seria revelado, onde seria aliançado para que viesse receber essa promessa. O pão e o vinho representam justamente a aliança que temos hoje em Cristo Jesus com o seu sangue, com o seu corpo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Abraão, antes de receber a visão da eternidade, daquilo que iria vir acontecer na vida dele, de ele receber a promessa, ele teria que primeiro ter a aliança, receber a bênção, se entregar plenamente. Porque isso representa uma entrega. Abraão se aliançou entregando quem ele era, e Deus o abençoou plenamente. Estão entendendo? Quando a aliança foi feita, Deus pôde tirar para fora e mostrar a eternidade. Assim é para a nossa vida. Escute o que eu vou falar. Nós podemos ter muitas vitórias como tivemos até o dia de hoje. Nós podemos ter visto Deus mover de várias formas como fez até o dia de hoje. Mas enquanto o Senhor não revelar para nós, não se revelar para nós, por meio do seu sacrifício, nós não temos uma visão, os olhos do entendimento abertos, uma visão do que Ele conquistou para nós. Não conseguimos receber como fé as promessas que Ele conquistou para nós na cruz. Enquanto não recebemos a revelação do sacrifício de Cristo, da sua cruz,
Não conseguimos gerar fé para trazer à existência o que Ele conquistou nessa cruz. Está entendendo? Não conseguimos. Podemos ter muitas vitórias. E Melquisedeque é figura de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 7, se você for ler, fala justamente isso, que Melquisedeque era a figura de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus mesmo, Ele quer se revelar para nós. Revelar o seu próprio sacrifício pelo Espírito Santo. E quando Jesus Cristo se revela para nós, por meio do seu sacrifício, nós começamos a ver o que Ele conquistou para nós. E começamos a sair da nossa limitação humana. E começamos a entrar naquilo que Ele conquistou para nós. Começamos a gerar fé naquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Estão entendendo? O próprio Cristo Jesus quer revelar o seu sacrifício pelo seu Espírito para nós. Ele mesmo quer se revelar para nós. Ele mesmo quer trazer para nós. Jesus, depois da sua ressurreição, Ele apareceu a 2 discípulos na estrada de Emaús. E os 2 discípulos caminhando, Jesus acompanhou, chegou nele e começou a acompanhar, e eles não reconheceram Jesus. E eles começaram a acompanhar Jesus, e Jesus foi falando, perguntando o que estava acontecendo, e eles falaram: porventura você é estrangeiro, ou estava em outro lugar? Todo mundo sabe do que aconteceu. E começou a falar para Jesus o que tinham feito com Jesus. Por quê? Porque não reconheceram Jesus. E aí Jesus, como se fez que ia para um lugar, ele fala: não, vamos na nossa casa, vamos lá cear. E aí Jesus foi com eles, e quando Jesus se assentou à mesa, e Jesus partiu o pão, e deu graça, o abençoou, os olhos do entendimento deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus. E aí Jesus desapareceu. E eles falaram: era Jesus. Porventura o nosso coração não ardia enquanto Ele falava na estrada? Porventura não ardia o nosso coração enquanto Ele falava? Ou seja, eles receberam a palavra, eles tinham o coração ardendo, a palavra ardia o coração deles, a palavra de Jesus, mas eles não enxergaram Jesus, eles não compreenderam Jesus, só no momento em que é partido o pão e Jesus o abençoa. Isso é figura. Jesus estava querendo mostrar para nós o valor do seu sacrifício, o valor da nossa comunhão com Ele pelo seu sacrifício, o valor do momento em que nós fazemos memória do que Ele passou por nós na cruz, o valor do seu sangue derramado. Ele quis mostrar que quando nós, por mais que a gente tenha a palavra, por mais que a palavra arda no nosso coração, por mais que a palavra traga até revelações no nosso coração, se não tivermos a própria vida de Cristo sendo revelada em nós pelo seu sacrifício na cruz, nós não temos os olhos do nosso entendimento abertos. Nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus. Nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus. Por quê, amados? Porque é na cruz que o que é da nossa natureza carnal é morto, depois sepultado, para que pela ressurreição de Cristo eu comece a enxergar o que Ele tem para mim. Aí entra a hora em que eu começo a entrar na dimensão do reino de Deus. Quando eu começo a governar com Cristo. O sacrifício, a cruz, o fazer parte do corpo e do sangue de Cristo desta aliança, é olhar para Cristo crucificado em primeiro momento, e saber que ali tudo que é da minha velha natureza, caída, toda a minha fraqueza, todo o meu fracasso, todo o meu desânimo, tudo aquilo que eu, na minha natureza caída, era, foi morto. Fui morto, como Paulo diz em Romanos 6, estou crucificado com Cristo. Estão entendendo? A força está em uma nova vida em Cristo de ressurreição. A nossa velha natureza, quando cremos pela fé, que ela foi morta com Cristo, pela fé, o Espírito Santo pode gerar o poder da sua ressurreição. Então, quando eu, no momento que vou participar da comunhão com o corpo e do sangue de Cristo, sondo a mim mesmo, analiso a minha vida, vejo o que há em mim que está me abatendo, ali eu entro em arrependimento e vejo essa velha natureza cravada na cruz. Estão entendendo? O sentimento de irritação para com uma pessoa que te paralisa, o medo, a angústia, a preocupação, tudo isso é da nossa velha natureza caída. O diabo só pode fluir, manifestar, atuar na velha natureza. A nova natureza em Cristo, cheia do Espírito Santo de vida, ele não tem poder. Estão entendendo? Porque a vida de Cristo em nós é luz. E Satanás é trevas. Ele não pode coabitar com luz. As trevas não coabitam com luz.
Não tem como. Então o diabo não pode habitar no nosso espírito se estiver cheio de vida de Cristo. Ele só pode agir onde houver escuridão, morte, tristeza, angústia, medo, mágoa, ressentimento, ódio, amargura, desejos lascivos, pecados conscientes. Tudo isso é da velha natureza e são trevas. Ali ele pode fluir e aí nos oprimir o diabo. Mas quando nós temos um momento em que nós temos comunhão com o corpo e o sangue, quando nós recordamos e vemos Cristo morto na cruz, nós sabemos que essa nossa velha natureza também foi morta na cruz. Ela foi morta na cruz. A tristeza foi morta, a depressão foi morta, a angústia foi morta, a preocupação foi morta, a irritação foi morta. Tudo que é da velha natureza que nos limita aqui na terra, que nos prende, que não nos deixa ver a promessa de Deus, foi morta. Diga assim, é pela fé. Eu creio que foi morta. É por isso que eu vejo Cristo crucificado. Vejo a sua morte primeiro substitutiva. Ele morreu por mim, ele se fez maldito por mim. Ele levou as minhas enfermidades, ele levou a minha maldição, ele levou a minha condenação. Ele levou tudo aquilo que eu merecia, a minha morte. Mas ele também levou toda a maldição. Essa é a morte substitutiva. Mas eu creio que também ele morreu, eu morri junto com ele para a minha velha natureza. Essa é a morte participativa. É quando eu creio que eu morri junto com ele para a velha natureza. E não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não foi o que Paulo falou? O que significa não mais eu, mas Cristo vive em mim? E agora, a vida que vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que ele quer dizer? Não mais eu, a minha velha natureza, caída, adâmica, morta, irada, nervosa, angustiada, preocupada, não mais eu. Esse já foi morto na cruz, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Jesus, quando ressuscitou pelo Espírito Santo, vem e habita em nós e começa a fluir a vida de Cristo em nós. A alegria, os frutos do Espírito, a alegria, a paz, o amor, o gozo, o perdão. Estão entendendo? Na esperança, a fé. Esse é o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Então primeiro eu vejo Cristo crucificado, mas depois eu recebo o poder da ressurreição e vejo a cruz vazia, como o apóstolo fala. Amém, amado? Eu vejo que a vitória foi completa, que o nosso velho homem foi cravado na cruz e que Cristo está sentado à direita do Deus Pai e eu estou juntamente com Ele assentado nas regiões celestes e aqui na terra começo a viver e governar juntamente com Ele. Amém? É uma nova vida em Cristo. Tudo que nos paralisa foi morto na cruz. Tudo. O que está paralisando a vida de vocês? A minha vida. O que nos paralisa? Eu constantemente, todos os dias, cravo na cruz. Qualquer sentimento que eu sinta da carne, eu levo para a cruz. Um abatimento, um desânimo, eu levo para a cruz. Eu falo, Senhor, esse sentimento desse velho homem foi gravado na cruz. Eu me ajoelho, me arrependo, porque estou deixando Ele me dominar ainda. E peço o poder do Espírito Santo, da vida de ressurreição em Cristo. E aí o Espírito Santo me renova. E aí você tem esperança. Você sai da tua tenda terrena, né? Da morada terrena e vem habitar na morada espiritual. Ou seja, você começa a enxergar com perspectiva, com visão, com esperança. Até sem palavra muitas vezes, mas a gente tem convicção dentro de nós. E a gente... Amém, amados? É a vida de Cristo em nós. E é um aperfeiçoamento diário. Diário. Diga diário. Diário. Todos os dias. Todos os dias. Então todos os dias eu tenho que ter a revelação pessoal do sacrifício de Cristo. E da sua ressurreição. E da nova vida nele. Abra lá em Efésios 2 rapidinho. Aqui nós vamos ver esse processo. Rapidinho. Efésios 2. Nós vamos ver o nosso estado de morte e o nosso estado de vida. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, antes de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, nós estávamos o quê? Mortos. Morto é morto, amém? Nosso espírito estava separado de Deus, estávamos mortos espiritualmente, não tínhamos a vida de Deus, o Espírito Santo não habitava em nós, não existia vida espiritual, existia a condenação e estavam debaixo do jugo e da ira de Deus. Ou seja, se morrêssemos sem a salvação, iríamos ser condenados justamente porque estávamos cometendo pecados, delitos, transgressões, fora de Deus, amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem, ou curso do mundo, deste mundo, e o príncipe do poder do ar, porque é Satanás que atua na natureza caída do homem, né? É ele que governa. O Espírito que agora atua nos que vivem na desobediência, desobediência a Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, inclusive o apóstolo Paulo, satisfazendo as vontades da nossa... Quando você fica irado e gosta de ficar irado, quando você fica depressivo, opressivo, triste e se alegra, não é se alegra, se satisfaz, fica ali, não quer ninguém perto de você, você está fazendo o desejo da carne. Se sente ali até bem por estar se sentindo mal. Autopiedade, quer que as pessoas venham, te ajude, mas estão entendendo, amados? A carne ela tem um prazer maligno de satisfazer no que é errado. Amém? Seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Versículo 4. Então até aqui o estado do homem era esse, caído, morto espiritualmente, debaixo da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estávamos mortos. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou, não vai nos ressuscitar, ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Olha o estado. Primeiro, eu estava morto espiritualmente, separado de Deus, debaixo da ira de Deus, justamente porque era pecador e agia segundo os desejos da carne, contrário às vontades de Deus, rebelde. Deus, por nos amar, envia Cristo Jesus e morre por nós na cruz, recebendo a condenação que era nossa, e aí nos dá vida em Cristo. Que vida? A vida de ressurreição. Cristo nos mata junto com Ele na cruz para a velha natureza. Cristo crucifica o nosso velho homem na cruz e ressuscita uma nova vida, um novo homem. Estão entendendo? Uma nova mulher. E aí Deus, depois disso, que nos deu a salvação em Cristo, nos faz assentar nas regiões celestes. Nos faz enxergar agora, segundo o próprio Deus, Cristo Jesus. Enxergar segundo o que Ele enxerga. O que isso quer dizer? Naquilo que eu estou depressivo, naquilo que ainda há em mim da natureza carnal, caída, toda forma de sentimento e limitação. Quando eu creio que essa natureza, essa parte de mim foi cravada na cruz, quando eu me arrependo por ainda estar nesses sentimentos, nessas prisões, e quando eu creio pela fé, que por Cristo Jesus, pelo seu Espírito de ressurreição, eu recebo vida, o Espírito Santo vivifica o meu coração, o meu espírito, renova a minha fé, me levanta, me fortalece, e eu vou e faço, ou eu vou e ajo segundo a força de Deus, do Espírito Santo. Estão entendendo? Experimentem fazer isso. Experimentem em meio ao seu abatimento, tristeza, irritação, nervosismo. Experimente qualquer sentimento que te abate. Você fala, não, Senhor, essa velha natureza foi cravada na cruz. Essa velha natureza faz parte do homem morto. E ela foi morta na cruz. Ela foi sepultada. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Eu estou com Cristo, juntamente com Ele assentado. Ou seja, estou governando com Ele. Quando você declara uma palavra de vida para o teu filho, quando você abençoa a tua filha, quando você declara uma palavra de vida para alguém, você está governando com Cristo, você está fazendo o que Ele do céu está fazendo. Ou seja, Ele manifesta a unção, o poder pelo Espírito, flui no teu coração, você vive a vida dele e você vai e abençoa. Estou entendendo? Quando você ora para alguém, é Cristo, por meio de você, reinando em você, com você, por você. Agora o diabo também quer governar a nossa vida, quer nos limitar, quer nos fazer presos no nosso dia a dia, em coisas pequenas. Ele quer paralisar a nossa fé em Cristo, ele não quer que a gente viva, mas em nome de Jesus Cristo nós vamos viver pelo poder do Espírito Santo. Todos os dias nós vamos crucificar a nossa velha natureza, todos os dias, quando vier um abatimento, nós vamos nos ajoelhar, nos arrepender e crer que foi morta essa velha natureza, e vamos pedir o poder do Espírito Santo em nossas vidas, e vamos crer, o Senhor vai nos levantar, e nós vamos avançar e fazer aquilo que não faríamos de forma alguma. Abraão creu,
e isso lhe foi imputado como justiça. Mas também vamos crer que por meio de Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Por meio de Cristo Jesus nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos crer que o Senhor vai manifestar a sua graça em qualquer situação em nossas vidas. Nós podemos crer, amados, não importa o nosso abatimento nesse momento, todo o abatimento é cravado na cruz. Amém? Todo abatimento é cravado na cruz. A velha natureza foi morta na cruz. Somos uma nova criatura. Amém? Coloque-se de pé, em nome de Jesus.